Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Esse episódio que eu conto hoje aconteceu na década de 1990. Eu tinha acabado a minha tese de doutorado e tive a oportunidade de escrever um belo artigo científico que relatava métodos numéricos implementados e desenvolvidos durante o período da pesquisa. O trabalho continha vários exemplos que mostravam a eficiência dos novos procedimentos desenvolvidos. Nós preparamos o trabalho, submetemos à publicação e alguns meses depois nós recebemos a primeira resposta do editor da revista. Para nossa surpresa, haviam 5 pareceres, o que não é muito comum. 4 dos pareceres eram favoráveis à publicação e solicitavam algumas revisões e mudanças, como de praxe, mas um 5º parecer era contundentemente contrário à publicação e levantava críticas pesadas em relação ao trabalho, mas todas completamente equivocadas. Por isso, pacientemente, nós preparamos uma resposta, fizemos a revisão do trabalho, incluímos um novo exemplo para mostrar como as críticas do revisor eram equivocadas e reenviamos o trabalho revisado para o editor. Depois de alguns meses, nós recebemos a segunda resposta do editor e 4 dos pareceres eram favoráveis à publicação do trabalho já naquele formato. Mas aquele 5º revisor levantava novas críticas ainda mais contundentes ao trabalho. Ele não havia compreendido o que nós tínhamos feito. Nós preparamos uma nova revisão, uma carta-resposta e incluímos mais um novo exemplo para mostrar como as críticas levantadas pelo revisor não faziam sentido e reenviamos a segunda versão revisada do trabalho para o editor. Bom, alguns meses depois, nós recebemos a terceira resposta do editor. E, para nossa surpresa, a publicação do trabalho havia sido negada pelo editor. E a resposta do revisor era a seguinte: vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu não mudo de opinião. É isso mesmo que você ouviu. O revisor ignorou todos os aspectos técnicos, os novos exemplos e disse simplesmente que ele nunca mudaria de opinião. Obviamente, nós pegamos o trabalho, ressubmetemos para publicação em uma outra revista e ele foi finalmente publicado. Até hoje, é um dos trabalhos mais longos que eu tive a oportunidade de escrever na minha carreira, por conta do grande número de exemplos, muitos incluídos, para responder às opiniões equivocadas daquele revisor que não havia compreendido o trabalho. O que o episódio nos ensina é que, em primeiro lugar, como já relatado em outros vídeos aqui do canal, as revisões não são necessariamente justas nem corretas. Mas ainda mais importante nesse caso, técnicos, revisores, cientistas, pesquisadores frequentemente confundem opinião com análise e relato dos fatos. Não cabe a um revisor, a um avaliador, emitir exatamente a sua opinião, mas avaliar os fatos e verificar se os fatos estão relatados de maneira adequada e se, de fato, fazem sentido. Vejam que esse revisor se comportou como aquele tiozão que participa do grupo do Zap e que diz que não vai mudar de opinião nunca. E lembra muito a discussão, por exemplo, sobre o voto eletrônico no Brasil. Não há nada, absolutamente nada, que condene a urna eletrônica brasileira, o processo eleitoral brasileiro, mas alguns continuam dizendo que não vão mudar de opinião. Essa não é uma postura científica. Um bom pesquisador, um bom cientista e um bom avaliador têm que estar preparados para mudar de opinião quando vêm novos fatos. Em terceiro lugar, o episódio mostra que, com muita frequência, revisores são incompetentes. Portanto, não se intimide com os revisores, porque eles podem compreender
aquela área de maneira muito mais superficial e muito menos profunda do que você. E, em quarto lugar, o episódio também mostra que editores, com frequência, também são incompetentes. Nesse caso, o editor ignorou 4 pareceres favoráveis e privilegiou um parecer que negava e que, em todas as cartas de resposta, havia sido mostrado que as opiniões estavam equivocadas. Ele jamais poderia ter privilegiado a opinião daquele revisor, que não era exatamente duro porque havia negado o trabalho, mas era cabeça dura, incompetente, incapaz de avaliar os fatos e, como bom cientista, mudar de opinião quando novos argumentos se apresentam. Por tudo isso, nunca desista do seu trabalho apenas porque recebeu um parecer favorável ou incompetente de um revisor ou de um editor. Leia as críticas, internalize, mude o que for eventualmente necessário e ressubmeta o trabalho para publicação, possivelmente em um outro veículo. Uma negativa para a publicação de seu trabalho pode ser resultado não das fraquezas do trabalho, mas da incompetência frequente de revisores e editores, além, óbvio, do preconceito contra os trabalhos feitos ao sul da linha do Equador. Não se intimide, insista, acredite, tudo vai dar certo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.